Olá, seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo a gravação, nessa live eu vou falar sobre como não se frustrar na jornada como terapeuta. Eu quero trazer alguns entendimentos, alguns insights para você justamente entender o que você deve fazer e o que você não deve fazer para que você consiga não se frustrar nessa jornada. Seja você que é terapeuta, seja você que às vezes não quer se tornar terapeuta, mas está criando muitas expectativas, quer criar planos, entender melhor o processo, como que eu me mantenho no processo, enfim. Nessa live eu vou conversar um pouquinho sobre esses pontos. Boa noite, Tati, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Mande suas dúvidas aí. Eu vou esperar um minutinho para ver o pessoal entrando e logo já começo com o conteúdo. E para quem tá aqui presente na live, pode colocar um comentário ali se tá me ouvindo bem, se consegue me ver bem. Ó, dizem que não pode elogiar se não estraga. Show, maravilha. Bom, então, começando, primeiro ponto que é muito interessante a gente pensar, né, com relação a criar metas, criar objetivos e pensando, né, com relação à carreira, questões pessoais, é justamente a gente poder fazer essa análise. O primeiro ponto justamente é você criar as metas, você ter um ponto de vista de onde você está e para onde você vai. Porque de nada adianta você querer alucinar, né, alguma coisa, querer, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter algo mais interessante, mas você não conseguir visualizar com mais clareza o que é isso de fato, né, para você. Qual é esse ponto? O que você vai chegar? Como é chegar lá? E dentro dessa questão também é entender o teu momento atual hoje. Porque dentro dessa situação, o que acontece? Eu quero me tornar milionário. Eu quero ser um terapeuta faixa preta, faturando ali 10, 20 mil por mês. Beleza, eu tenho essa mínima visão lá da frente. Mas e aqui? Onde que eu estou? Será que eu já tenho competências para chegar nesse objetivo? Nesse processo das competências, será que eu não estou querendo acelerar muito esse meu processo? Porque se eu quero acelerar demais, o que acontece? Mesmo você estando numa jornada correta, que de certa forma é questão de tempo para você alcançar o seu objetivo, você pode estar se frustrando. E nessa frustração você pode acabar perdendo, prejudicando o teu processo. Vamos imaginar uma viagem, né? Se você quer sair de uma cidade para outra, vai ter lugares que você vai ter que desacelerar, né? Você não pode ficar só acelerando. Se você chega na curva, você vai ter que desacelerar. Porque senão você passa reto e daí você cai fora da estrada. Então, dentro dessas questões, você entender onde você está é muito importante. Porque daí eu vou conseguir ver, será que realmente eu estou trazendo essa cobrança para um lugar que faz sentido? Se eu quero me tornar um terapeuta, será que faz sentido eu primeiro me preocupar com a agenda cheia? Ou eu realmente conseguir trazer um bom atendimento aos meus clientes? Os clientes que eu já tenho. Se eu estou querendo cobrar os processos mais caros, eu quero cobrar R$1.500, R$2.000, R$3.000 pelo tratamento, mas será que eu já estou fazendo algum atendimento? Porque eu vejo muitos terapeutas que estão inseguros de querer cobrar mais caro, querer fazer os processos, querer ganhar grana, mas ele nem começou os atendimentos ainda. Ou de certa forma nem terminou a formação ainda. Isso lógico que você vai estar se preocupando em uma coisa que não faz sentido. Então isso nos pontos que a gente precisa prestar atenção. Será que dessas metas que você está criando, você não está pensando em algo que realmente não está nesse momento, né, sendo assertivo para você? E por que eu estou trazendo esses pontos? Porque eu estava fazendo uma sessão, eu fiz ontem e hoje, né, eu fiz 2 calls com umas outras pessoas, né, outros profissionais que de certa forma ajudam a direcionar a carreira. E daí foi muito interessante, né? Porque dentro dessa questão, quando a gente está imerso, né, na nossa realidade, a gente às vezes não está percebendo coisas que o outro ele consegue perceber com muito mais facilidade. Então, naquela situação, né, eu levando o processo e tem clientes aqui, tem a parte da clínica, tem a formação, tem o pessoal do estágio, e naquela questão, né, sempre está corrido. Dentro desses pontos, eu estava começando a pensar assim, talvez eu estou desacelerando um pouco, né? Eu tenho que acelerar mais, eu tenho que conseguir mais questões para acelerar ainda mais o meu resultado, né? Para que eu consiga atingir mais objetivos ainda. E nessa questão, eu estava percebendo que até o meu sono não estava tão legal.
eu tava já ficando uma questão prejudicial. Eu tava não conseguindo dormir direito, durante o dia eu ficava pensando muitas coisas que, de certa forma, estavam me atrapalhando. E daí quando eu fiz essas calls, né, hoje e ontem, com duas profissionais diferentes, e elas trouxeram, né, de certa forma, o mesmo ponto ali de vista, e me, opa, tem coisas que eu estou me cobrando que nem faz sentido. Não é esse um momento para que eu me cobre desse ponto. Eu preciso fortalecer outros aspectos. Então, esse é o primeiro ponto realmente que eu queria trazer. O segundo é justamente você olhar quais são as suas qualidades e quais são os pontos que não é a tua qualidade. E dentro dessa questão, não é você querer fortalecer os pontos que você não tem qualidade e esquecer, né, o que você tem a qualidade. Vamos colocar, né, eu lembro do tempo do colégio, geralmente se você ia bem em português e ia mal em matemática, o que fazia? A gente olhava só a questão de ir mal em matemática. E daí, não tem que fazer um cursinho, tem que fazer aula extra e tudo mais. Nesse aspecto, não é nesses pontos que você tem que se preocupar. Você tem que preocupar em manter e fortalecer ainda mais os seus pontos fortes. Lógico, minimamente você vai ajustar os outros pontos, mas se aquilo é um ponto forte para você, investe naquilo. Por quê? Porque é a tua zona que você tem conforto. Por exemplo, para mim, se comunicar com pessoas, trazer entendimento, trazer reflexões, é algo que eu gosto. Eu adoro fazer uma sessão, por exemplo, de direcionamento, para poder ajudar a pessoa para onde que ela vai, qual que é a situação que ela está hoje, onde que ela vai seguir. Então, para mim, esse processo é ótimo. Agora, a questão de quais estratégias eu faço para chegar daqui lá e em áreas que principalmente não é a questão emocional, eu fico muito perdido. Por quê? Porque não é a minha zona, não é o que eu vou, né, ter bastante prática para falar. Você vai perguntar pro José, em que investimento que é melhor eu fazer? Eu não sou a pessoa do financeiro. Vai lá e busca alguém que entenda do financeiro. Lógico, a gente tem entendimentos sobre a parte financeira, sobre a parte do emagrecimento, por exemplo, mas o meu aspecto, eu sou terapeuta, então eu vou ajudar você na questão da terapia. E eu vejo que muitas pessoas, elas ficam se perdendo nesses pontos. Às vezes ela quer descobrir todos os processos, quer estudar tudo, e aquilo que realmente é o cerne dela, ela não está dando esses próximos passos. Então o que acontece? Em vez dela investir para se qualificar ainda mais naquilo que ela já é boa, ela tenta ficar batendo cabeça em coisas que ela não é. E daí isso vai gerando uma certa frustração, porque você tem uma percepção de, eu não estou conseguindo aprender isso daqui, nossa, eu acho que eu não tenho capacidade. E na verdade não, é porque realmente é só algo que não é do teu interesse, digamos assim. Agora, se você for focar no outro ponto, que é aquilo que realmente você gosta, que você ama fazer, você vai perceber que você vai ter uma evolução muito grande. Isso, por consequência, vai ter os resultados financeiros. E daí você tendo os resultados financeiros, é melhor para que você consiga, às vezes, achar outros profissionais que cuidem dessas áreas que não são tão assertivas para você. Vou colocar o meu exemplo. Para eu pegar e fazer uma live aqui, eu gravar os vídeos, eu criar ali a artezinha dos posts, para mim é tranquilo. Agora, a escrita do post já é algo que é mais difícil para mim. Eu parar, escrever, pensar na copy e tudo mais. Então, como isso é difícil, né, não é tão fácil, tão prático para mim, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa agora que me auxilia nessa questão. Inclusive, é o João. O João, ele escreve as minhas copies. Ele que me ajuda nessa criação. E eu vou pegar essa copy para mim, pegar e gravar o vídeo, é muito fácil, porque eu tenho um roteiro. Eu tenho um passo a passo, eu tenho um script ali. Só que esse script não fui eu que criei. Foi o João que desenvolveu esse processo. Isso facilita o quê? A parte minha, que é boa, que é a comunicação. Ou seja, eu gosto de estar aqui, gosto de estar falando. O que eu vou fazer, como que vai ser e tudo mais, tem outros profissionais que podem me auxiliar. Então isso é muito interessante. Por exemplo, a Nath que entrou agora há pouco, ela é minha nutricionista. Por que eu vou ficar batendo cabeça em criar dieta, em pensar nisso, em pensar naquilo? Não, tem outros profissionais que podem me auxiliar. Eu chego lá, falo, Nath, preciso aqui. Ela vai, monta o processo. Ela me ajuda, me auxilia, diminui aqui, faz esse corte ali. Percebe que é muito mais prático e você consegue evoluir nessas questões? Então, o segundo ponto é justamente isso. É você deixar de apenas focar em pontos que você precisa melhorar, né, porque você está, de certa forma, ruim, e entenda quais são os pontos fortes que você tem.
Quais são aqueles pontos que realmente fazem você alavancar. E daí os outros não é que você não vai cuidar, mas é deixando um pouquinho de lado e ver, pô, será que não tem outros profissionais que podem me auxiliar nessa questão? Você vai perceber que a tendência é você conseguir acelerar o processo. É a mesma coisa, por exemplo, os terapeutas que estão no estágio aqui na clínica. Eles entraram no estágio. Olha o quanto de conhecimento que eles vão ter. Olha o quanto de suporte que eles vão ter. Eles, de certa forma, sabem as técnicas. Eles sabem como conduzir o atendimento. Mas ainda bate um pouco daquela insegurança. Pô, então eu vou contratar ali a questão do estágio. Por quê? Porque vai ter alguém do meu lado para dar esse suporte. Daí vai ter alguém ali para analisar as sessões. É muito melhor ter alguém de fora olhando. Por quê? Porque daí a gente vai dar o feedback. Opa, você tem que ajustar isso, isso e isso. Mesma coisa que eu estava falando da dieta. Quando eu estou seguindo um plano, e daí eu comento para a Nath, ó, Nath, estou seguindo assim. Ela, opa, acho que dá para você ajustar isso daqui, ó, José, fica melhor. Principalmente pro teu objetivo aqui, você faz assim. É muito melhor o de fora olhar. Por quê? Porque ele consegue reajustar. Então esse seria o segundo ponto que é interessante a gente pensar, né, com relação ali à questão dos progressos. E bom, para vocês que estão no ao vivo aqui, estão entendendo? Tem alguma dúvida? Vai colocando aqui no comentário que eu posso ir respondendo as perguntas que eventualmente vocês tiverem no meio da live. Ana, tá por aí? Eu vi aqui, ó. O blog da Ana entrou. A Carla entrou. A Adriana entrou. Como que vocês estão, povo? Bom, se não tem dúvidas, vamos lá. Começar assim, tudo. Com certeza, ajuda tudo, fica mais fácil. Exatamente. Com ajuda as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque quando você está no problema, às vezes é aquela questão, né? Quando você está dentro da garrafa, você não vai conseguir encontrar o rótulo. Por quê? Porque você está dentro dela. Pensa que o emocional, ele vai, entre aspas, te cegar. Ele vai fazer com que você não consiga perceber a realidade. Eu digo isso, e olha que eu já sou terapeuta há 4, 5 anos. E quando eu fiz, né, essa call hoje cedo, né, com uma profissional que ela ajuda, ela é mentora de carreira e tudo mais, ela trouxe pontos que, por mais que eu entendo, né, por conta que eu estou na área e tudo mais, eu percebi, putz, nessa situação eu estava fazendo de forma tão automática que eu não estava percebendo que eu estava fazendo dessa forma. Daí, como você está indo no automático, porque meio que você está no emocional ali, ligado nesse processo, o que acontece? Você não vai vendo esses pormenores. Só o fato de eu ter feito essa call e ela me mostrar essa questão, e ela nem viu muito sobre o meu processo, é só do que eu conversei para ela. Ela só fez um questionamento. Por exemplo, mas você já percebeu isso daqui? Quando ela falou, eu fiquei, nossa, é exatamente isso que estava faltando. Mas não que estava faltando, é que eu precisava perceber. Entende? E quando a gente tem essas percepções, você vai conseguir acelerar o teu resultado. Porque você vê, opa, é só um reajuste. Em vez de você dispersar a energia para todos os lados, não. É eu recolher essa energia, apontar em uma direção e seguir. Isso vai fazer com que você consiga aperfeiçoar aqueles processos. E dentro dessa questão ainda, tem situações que, por mais lógico que pareça, você não deve seguir. Vou colocar um exemplo. José, eu quero ter mais clientes, né? Eu quero poder fazer ali mais atendimentos e afins. Então, de modo geral, o que eu vou falar para você? Pô, faz anúncios, pega e anuncia para você ter esses clientes. Só que daí, imagina que, às vezes, você não tem tanta expertise ali para fazer os anúncios. Então, pensa, se essa pessoa, em vez de ela pegar e só fazer os anúncios, ela vai para um café trabalhar, por exemplo. Vai fazer network, vai conversar com pessoas. Às vezes essa conversa, ela vai gastar até menos do que em vez de investir nos anúncios, porém ela pode conhecer uma pessoa que ou está precisando de um processo, ou essa pessoa pode conhecer outra pessoa que precisa. E dela faz essa ponte e você consegue às vezes um cliente de uma indicação. E clientes de indicação é um processo que é muito melhor para você atender, né? Porque a pessoa já chega de certa forma com uma confiança a mais ali. Então, dentro dessa questão, às vezes você ir por um caminho que não é tão intuitivo, ela vai ajudar você, porque você vai expandir as percepções.
Então, às vezes você ficar só focado em um ponto não é tão interessante. Principalmente quando ainda você não tem essa clareza de todas as áreas, de todo o processo ao redor. Ó, a Ana colocou, eu ainda tô com medo de atender. Isso é bem interessante. O medo de atender. Eu também tinha medo de atender. Imagina eu, com 20 anos na cara, sem barba, ou melhor, 20 anos, sem barba na cara, carinha de novinho. Quando eu com 20 anos, sem barba, era como se eu tivesse, sei lá, você olhava assim, nossa, é uma pessoa de 16, 15 anos. Lógico que eu tinha medo de atender. A primeira vez que eu fui fazer atendimento, e penso que hoje está mais fácil, hoje ainda quem faz parte da formação, tem, por exemplo, um atendimento do Edenilson que pode assistir. Tem as pessoas que estão no estágio, assistem o meu atendimento, vê como que eu conduzo o processo. Lá em 2020, lá em 2019, na verdade, quando eu comecei, não tinha esse processo. Eu sabia as técnicas, tinha que falar isso para a pessoa. E não tinha nem ainda um passo a passo tão adequado. Mas, é aquela coisa, tem que fazer. Você só vai ficar bom quando você fizer. É uma historinha que eu sempre conto. Inclusive, acho que você, Ana, vai lembrar que eu contei no processo, no grupo. Que é, não tem como você pegar e aprender a nadar sem entrar na água. Você primeiro entra na água, para daí você aprender a nadar. Só que lógico, pessoal, vocês não vão ser biruta da cabeça de se jogar num rio de 5 metros de profundidade de uma vez só. Não, aí é loucura, aí é realmente burrice. Agora, se eu entro no rasinho, começo a me mexer ali, começo a bater os bracinhos, opa, tô começando a aprender no rasinho. Vai engolir umas águas? Vai, faz parte do processo. Tá na água, você vai se molhar. Você vai ter o processo ali do aprendizado. Só que você vai pegando mais prática. Opa, agora eu já aprendi a boiar. Nossa, agora eu tô aprendendo mais ou menos a dar umas braçadinhas. Aí sim você pode se aventurar aí nos próximos, no lugar mais fundo, por exemplo. Então você que está iniciando os atendimentos, pensa que você tem a formação. Você sabe que a primeira sessão é a identificação de travas. Ou seja, é só você fazer a identificação de travas. Você sabe que não tem como errar a identificação. Porque a pessoa vai responder o formulário e você vai dar o feedback desse formulário. Se deu trava da autoconfiança, você tem o dossiê do que você vai fazer. Só que, lógico, dentro dessa questão, a insegurança vai vir. É normal. No tempo do quartel, a primeira vez que eu fui atirar com o fuzil, você acha que eu não estava inseguro? Daquela porcaria de disparar na minha cara? É lógico que eu estava, mas tinha que fazer. E daí, nesse ponto, qual que é o processo? É que, às vezes, a gente está tanto numa zona de conforto que a gente não se permite se colocar a pressão. Então, penso que, às vezes, quanto mais pressão a gente coloca, é o que precisa para que realmente aquilo dê um próximo passo. Tem pessoas que não precisam tanto dessa pressão. Não, já aprendi, fui lá e faço. Agora, por exemplo, tem pessoas do estágio, inclusive, que falaram assim, José, eu tô me borrando de medo de fazer esse atendimento, um primeiro atendimento. Falei, que bom, olha que maravilha. Mas estava agendado, tinha que fazer, tinha que atender. E aí a pessoa gravou e ela falou, nossa, José, nem foi tão ruim assim. Lógico, deu insegurança e tudo mais, tem coisas para melhorar, mas não foi aquele bicho de 7 cabeças. Então, se você não faz o que tem que ser feito, se você fica ali, mas eu tô meio inseguro, mas eu não sei se vai funcionar, mas e se não der? Pessoal, se vocês não fizerem, é lógico que não vai ficar bom. Não tem nada que você não treine, você vai melhorar. Você precisa treinar, você precisa melhorar aquele aspecto. Então, para de ficar se colocando essa roupinha de vítima, e daí você começa a fazer os processos. Ou então, realmente aquilo não é prioridade. Porque eu tenho certeza que se esse processo é uma prioridade, as coisas ficam diferentes. Por exemplo, tem pessoas que falam, José, eu não gosto de injeção, eu não gosto de remédio. Beleza, agora a pessoa tá morrendo de dor lá, eu duvido que ela não goste de tomar uma injeção na veia. Não tem como ela falar assim, não gosto. Mas ela vai falar assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me aplica logo essa injeção porque eu não aguento mais de dor. Ou seja, olha o quanto que a prioridade e a zona de conforto estão presentes aqui. Acho que estou com a trava da perfeição. Esse pode ser um aspecto, você estar com alguma trava, tem que fazer o teste justamente para identificar,
Mas, às vezes, não é trava. Porque, às vezes, é realmente a gente entender que vai ter essa dor do processo. Se eu for para academia, eu vou sentir dor. Vai ser cansativo, eu vou gastar energia. Então, se eu não vou para lá, eu não vou fortalecer. Se você não faz o primeiro movimento, você não dá início. Então, não é eu ficar seguro para fazer o atendimento. Na verdade, eu fazer o atendimento para que eu possa ficar seguro. Porque eu até mencionei, acho que no grupo do estágio, agora há pouco, o atendimento 1, ou melhor, o atendimento 2, ele vai ser melhor do que o 1. Assim como o atendimento 100 vai ser melhor do que o 99. E com certeza, você reparar o atendimento 1 com o atendimento 100, você vai falar assim, meu Deus do céu, como que eu fazia esse atendimento desse jeito? Inclusive, foi o stories que eu postei, ali um pouco antes. A pessoa falou assim, nossa, como eu queria ter essa segurança para gravar vídeo. Pô, eu gravo vídeo desde 2020. Inclusive tem o meu primeiro vídeo, que é aquele vídeo de exemplo ou alerta. E olha que simples que era aquele vídeo. Era só eu falar, pô, você quer ser lembrado como? Como um exemplo daquela pessoa que fala assim, nossa, olha aquela pessoa, que pessoa top e tudo mais. Ou como um alerta. Por exemplo, nossa, olha, ó, viu o fulano de tal? De tanto que comer aquela barrigona lá, ele morreu de ataque cardíaco. Qual esses dois tipos de pessoa que você quer ser? O exemplo ou o alerta? Era só isso o vídeo. Videozinho de 1 minuto. E eu não conseguia fazer. Eu gravei acho que umas 80 vezes esse vídeo. Por quê? Primeiro, eu era extremamente inseguro. Eu achava que tinha que ser extremamente fiel ao vídeo que eu estava copiando, que era um outro terapeuta. Então eu estava totalmente travado, mas eu estava lá tentando gravar. Tanto é que eu postei o vídeo. O segundo vídeo ficou ruim também. Daí você vai ver que os próximos, eu não tenho, lógico, todos os vídeos que eu gravei, mas os próximos vídeos que tem aqui no meu perfil, já eram os vídeos, opa, eu já estou apresentando, já estou ali, falando, gesticulando. Ainda assim, não era tão bom, né, não era tão solto assim, mas era o processo. E aí foi. E daí 4 anos depois, cá estou eu, e daí a pessoa fala, nossa, José, você fala bem, né? Nossa, você é bem didático. Pô, claro, foram 4 anos trabalhando, melhorando, resolvendo essas questões emocionais. Olha lá, aliás, você está muito profício nos vídeos. Daí o pessoal vai falar que é fácil. Nossa, ó, o José é top. Sempre nasceu para se comunicar. E eu nunca me esqueço que quando eu era pequeno, a pior coisa que eu tinha era comunicação. Porque eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu me lembro até hoje da minha professora de português, que eu odiava ela. Por quê? Porque tinha que ler em voz alta. E era péssimo pra mim, eu odiava isso. E daí eu sempre fui me retraindo. E daí isso fazia com que eu não conseguia realmente trazer essas percepções. Eu não tinha uma boa autoimagem. Então, daqui, ó, eu tô gravando aqui a live pra vocês, eu fico vendo meu rostinho. E antes eu não conseguia fazer isso. Porque eu era uma pessoa travada. Mas as pessoas vão melhorando. Eu fui fazendo processos comigo. Eu fui me tratando. Fui melhorando as minhas questões emocionais. Também fui me capacitando. Também fui treinando aquilo que eu preciso fazer. Não é só o emocional, como também não é só o treino. É você juntar essas duas questões. Então, pô, eu tô lá, tô fazendo e não tô conseguindo dar próximos passos, eu preciso de alguém do meu lado. Porque se eu tenho alguém do meu lado, ele vai olhar onde eu estou falhando. Ou vai olhar que realmente eu não estou falhando. Vai pegar, dar um tapinha na tua orelha assim, ô Jaguara, vai, é só você fazer. Tá certo. E às vezes é isso, às vezes a gente só precisa dessa pessoa do nosso lado para dar um empurrão na gente mesmo. Inclusive eu lembro que eu mencionei para você, pô, posta lá. Faz o atendimento. Por quê? Porque quando você for fazendo, você vai melhorando. Faz sentido, pessoal? Quem está aqui online, alguém tem alguma dúvida? Manda aqui nos comentários, enquanto eu tomo mais uma água. Acho que sem dúvidas. Então, trazendo um último ponto, deixa eu atender para quebrar o gelo.
Olha que legal. Essa questão, deixa eu te atender. O fato de você me atender vai fazer com que a tua ansiedade, a tua insegurança, ela dispare ainda mais. Por quê? Porque imagina, você pegar e você vai fazer um atendimento e você sabe que você vai trazer a tua percepção para um terapeuta que já tem 4, 5 anos de experiência e que, entre aspas, qualquer coisinha que se fale diferente, eu já vou entender que, opa, isso aqui não tá certo. A tua ansiedade vai explodir, a tua insegurança vai explodir. Agora, imagina, pensa comigo, eu vou falar baixinho para só vocês escutarem. A pessoa que vai vir pro teu atendimento, ela não faz ideia do que você vai fazer. Ela não sabe o que é o atendimento, ela não sabe como que é o passo a passo. Então tudo que você fizer no atendimento, ela vai acreditar que é o correto. Então não tem essa de errar no atendimento. A pessoa não sabe. Ela não vai chegar com um script de, não, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Ela não sabe. Por exemplo, quando eu ia iniciar lá em 2019, que eu só tinha a ferramenta, nem eu sabia direito o que eu ia fazer no atendimento. Mas eu tava lá, eu tava falando, alguma coisa eu tava falando. Imagina vocês agora, que são terapeutas TAP, que tem esse processo, tem esse passo a passo, tem script. Não faz ideia, não tem outra lógica. A parte técnica vocês têm na mão. Agora, lógico, se eu tenho essa parte técnica na minha mão e eu não tô conseguindo fazer, já tentei sozinho, não foi? Eu preciso de um acompanhamento. E daí aqui, às vezes, a pessoa acha que, não, mas, putz, eu não sei, eu não posso fazer esse investimento agora. José, mas tratamento, né, é caro. Eu falo caro e barato, depende da necessidade da pessoa. Porque, novamente, tem coisas que são as contraintuitivas. Né? O fato de a pessoa fazer o tratamento é que vai fazer, né, vai proporcionar ela melhorar os outros pontos. Ou às vezes você não vai fazer o atendimento, vai fazer outra coisa, é gravar um vídeo sobre o processo. Já vai mostrar que você tem entendimento sobre aquela questão. Você gravar o vídeo ou você rever aquele processo, você vai treinando também. Mas vai chegar uma hora que vai ser a hora H. Opa, agora eu vou ter que fazer o atendimento. E nunca você vai achar que está pronto. Toda vez que eu vou abrir uma live, eu penso, putz, será que vai ser uma live boa? Será que vai ter pessoas para assistir a minha live? Será que eu vou conseguir ser claro para as pessoas? Bata a insegurança. Bata o pensamento. Sexta-feira, 7h30 da noite. Será que o povo vai querer me ouvir? Tudo bem que vai ficar gravado. As pessoas, de certa forma, a maioria nem vai olhar o meu perfil. Né? Mas vai ter alguém que vai entrar na live depois. Que vai estar assistindo esse processo. E daí, às vezes, vai ter aquela pessoa, né, que está reclamando, que não está conseguindo e tudo mais. E vai ter aquela pessoa que ela resolve ficar mais retraída, mais quietinha, mas vai fazendo. Aos pouquinhos, vai tentando, vai errando. Uma das coisas que a gente mais fala na questão do estágio é que bom que vocês estão aqui para errar. Porque aqui no estágio não é para vocês acertarem 100%. Quanto mais vocês errarem, melhor. Por quê? Porque vocês estão num ambiente controlado. Eu vou estar entendendo esse processo que está errando. Você vai fazer e você vai ver que não era dessa forma. E vai perceber que, opa, eu posso ajustar. E mesmo fazendo errado, as coisas dão certo. E mesmo fazendo errado, as pessoas gostam do atendimento. Ou seja, você vai melhorar. Agora pensa que é o contrário. Pensa aquela questão que você faz as coisas e nunca deu errado. Você não tem certeza que você é bom ou se você está levando sorte. E quando alguma coisa dá errado, você não vai saber. Por quê? Opa, não sei. Nossa, o que aconteceu? Mas eu sempre fazia dessa mesma forma e estava dando certo. Pois é, você não errou nenhuma vez, então você não vai saber qual que é os erros. Agora, pelo contrário, quando você começa praticando e você vai errando, você já entende, opa, eu errei, mas é que isso daqui estava diferente. E assim você vai construindo o seu processo. Então, entender como que, voltando, né, ao tema da live, como não se frustrar, né, na profissão, na jornada ali como terapeuta, é justamente isso. Você entender que o erro vai fazer parte. Você precisa entender a sua jornada. Esse primeiro momento vai ser de erros e acertos. Vai ser de muita insegurança, vai ser de muito trabalho. O pessoal fala, mas terapeuta não tem faculdade.
Beleza, não tem uma graduação, você não precisa ser psicólogo para atender uma pessoa, mas você vai ter que estudar, você vai ter que se qualificar, você vai ter que entender o processo. E também, se você quer se tornar terapeuta, se você quer realmente levar isso a sério, ter isso como uma profissão, trate como uma profissão. E as pessoas acham que é brincadeira. Ah, que é porque paz e amor, eu quero ajudar as pessoas. Pô, então vai em outros lugares. Não fale que você vai se tornar terapeuta, fale que você vai ser uma pessoa que vai ajudar os outros. E daí tá tudo bem. Pode cobrar de graça, pode demorar 2, 3 anos para começar os atendimentos, porque tá tudo bem. Agora, se você realmente quer se tornar um terapeuta para você tornar um terapeuta, mas se você realmente então quer colocar isso como uma profissão, trate como uma profissão. Pô, se você for empreender, quanto que custa hoje para você empreender? Você vai ter que comprar um ponto lá. Ah, vou ter que alugar um espaço, daí vou ter que contratar os funcionários. Ou, enfim, no mínimo você vai gastar lá 10, 20 mil reais em investimento. E você vai ter que ir lá, todo dia, você vai ter que abrir e fechar a tua empresa. Você vai ter que entrar lá e fazer o que precisa ser feito. Imagina que os terapeutas é a mesma coisa. Ó, estou no processo de me tornar um terapeuta. Manda aqui as suas dúvidas. Quais dúvidas você tem nesse processo de se tornar terapeuta? Você já está iniciando, já fez alguns atendimentos? E essa questão também, eu quero ser o melhor terapeuta. Às vezes, a gente tem que pensar mais no nosso processo, não tanto nos outros. Porque quando a gente fala às vezes, a melhor com relação a quem no processo? Se for a melhor comigo mesmo, né, e eu me melhorando cada vez mais, pô, é um ponto interessante. Agora, se você olha aquela pessoa que está lá, 20 anos de experiência, você está começando agora, qual que é a base de comparação que você está tendo? É lógico que você vai estar insegura para iniciar os atendimentos. Pensa aí, eu que estou voltando a fazer as corridas, voltando a correr. Ó, por enquanto faixa branca, top. Que eu estou voltando a correr. Se eu for me comparar com as pessoas que estão correndo maratona, eu olho assim, meu Deus do céu, eu sou um bosta. Eu nem sei correr direito. Inclusive, nesses últimos momentos eu só estou conseguindo fazer caminhada, porque me dá canelite. Não estou conseguindo correr de fato 3, 5 quilômetros. Deve ter pessoal lá correndo 40. Eu vou olhar assim, meu Deus do céu, nunca que eu vou chegar. Agora eu vou me comparar com, mas o José, há 2 meses atrás, nem caminhando não estava. Então eu estou melhor, eu estou evoluindo. E aqui a volta naquela questão. Eu me permitir fazer as coisas aos poucos. Ainda não atendi, mas a meta é chegar na faixa preta. Top. O bom desse processo é, lógico, a gente tem que ter as metas, né, de, eu tô faixa branca, quero chegar à faixa preta e tudo mais, mas esse é só um processo distante que você vai colocar aqui na tua cabeça. Eu quero me tornar uma faixa preta, beleza. Agora, quais comportamentos que um faixa preta tem que eu posso modelar? Isso que é interessante. Porque a gente começa a modelar comportamentos. E lógico, entendendo o contexto. Então, um faixa preta, ele grava os vídeos pro Instagram. O faixa preta, ele faz live. O faixa preta, ele tem domínio do processo que ele está fazendo. E como que ele faz isso no dia a dia? Como que o faixa preta chegou no faixa preta? Ele teve lá 3, 4, 5 anos de terapeuta atendendo várias pessoas. Beleza. Então eu sei que eu vou precisar atender mais pessoas. Quanto antes eu começar, melhor. Quanto mais eu praticar, melhor eu vou ficando naquela técnica. Agora vamos colocar uma relação aqui. Imagine que você é faixa branca. Daí tem uma pessoa que é faixa, sei lá, vamos colocar faixa marrom. E daí tem o faixa preta. Se essa pessoa é o faixa marrom, em tese você vai pensar, eu não vou conseguir chegar antes que essa pessoa, porque ela está mais na frente. Agora imagina que esse faixa marrom, ele está na zona de conforto. Ele está em um ambiente onde só tem faixas menores. Então ali daquele ambiente dele, nossa, ele é o top. Só que daí vai chegar uma pessoa que vai estar quietinha, vai estar lá e vai ir aos pouquinhos. Faixa branca,
daí vai ir pra próxima, vai pra próxima, vai pra próxima, daqui a pouco ela alcança esse faixa marrom. E daí aquele faixa marrom que não estava se dedicando, estava ali na zona de conforto e tudo mais, daqui a pouco ele perde pro outro, que era a faixa branca antes, começou depois dele. E daí esse mesmo faixa branca começou depois, ele foi lá e se tornou faixa preta. E daí o faixa marrom lá, que não quis evoluir, o que aconteceu? Ficou lá chupando o dedo. Ou ficou reclamando, é sorte, né, do pessoal. O pessoal ele consegue, é porque a minha vida é muito difícil, é porque eu tenho meus compromissos. As pessoas vão sempre dar desculpa. E daí tem aquela frase, né? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então, que bom que você está ali, né, no faixa branca ainda. Tenha esses comportamentos de entender que o processo ele vai ser, de certa forma, doloroso. Você vai ter que passar pelo processo, mas sempre tem um caminho mais assertivo. Então, se você for seguindo e entendendo que faz parte do processo, por exemplo, numa luta, se você for lutar, você vai apanhar, né? Você vai levar uns golpes, porque não tem como você só ganhar. Quando você entende isso, já fica mais tranquilo. Na questão das terapias é a mesma coisa. Quando você entende que, por exemplo, já se preparem, vocês que são terapeutas, vai ter clientes que não vão ter resultado. E tá tudo bem, porque vocês não levam o resultado para a pessoa, vocês mostram o caminho. Agora, se o cliente ele quer não seguir o processo, aí paciência, não tem como eu me cobrar do que o cliente não fizer. E aí tudo bem, cada um tem a vida que merece. Porque de certa forma, a gente pode até ficar comovido, a gente pode tentar ajudar e tudo mais. Porém, tem pessoas que gostam de ficar no sofrimento. E daí, infelizmente, a gente não tem o que fazer. E o outro ponto, pegando esse gancho, às vezes é você que está colocando o problema nos outros. Então cuide. Pense bem se é a pessoa realmente que está querendo resolver a situação ou você que está colocando um problema, colocando um rótulo na pessoa. Para que você às vezes se sinta com um pé de autoridade. Nossa, mas eu posso ajudar fulano e tal. Mas essa pessoa não quer ajuda. Então toma cuidado para não cair nesse processo, que também é um dos fatos que acabam fazendo o terapeuta se frustrar. Eu, quando fiz a minha primeira formação, eu queria ajudar todo mundo, principalmente os meus amigos. Falava, meu Deus do céu, vocês têm que ficar sabendo disso daqui. E o pessoal estava um pouco se lixando para essas questões. E daí eu ficava com aquela cara de tacho, putz, eu podia ajudar a pessoa. E daí isso fazia com que eu, de certa forma, aumentasse minha insegurança. Sabe por quê? Porque daí a pessoa não queria fazer. Daí eu falei, putz, olha, eles não confiam em mim. Acho que eles acham que eu não tenho capacidade. Mas o problema não era eu. O problema era eles. Eles que não queriam fazer o processo. Eles que não estavam na vibe de resolver essas questões. Então olha o quanto que a gente colocar a nossa energia em algo que às vezes não faz sentido pode estragar totalmente o nosso processo. Por isso que a gente faz essa análise de entender, opa, para qual direção que eu preciso seguir, o que realmente eu preciso focar, é mais interessante. Porque se eu passo, por exemplo, uma semana sem fazer nada, mas entendendo os meus processos, entendendo onde eu estou errando, você vai conseguir analisar muito mais, de uma forma mais clara, mais objetiva, o que realmente você tem que fazer, qual que realmente é o próximo passo. Inclusive, essa semana, eu comecei 2 tratamentos com 2 pessoas, né, diferentes, e a gente fez a primeira sessão, e foi muito interessante. Uma dessas pessoas, ela é personal trainer e ela quer se tornar terapeuta, né? Quer fazer essa transição. E daí, dentro dessa questão, a gente fez ali, ela tem bastante clareza dos processos. Falei, ó, essa próxima semana você só vai anotar 2 pontos. Eu já aproveita e pega a dica ali pra vocês. Vocês têm o seu objetivo, certo? Eu quero me tornar terapeuta, quero ser faixa preta, eu quero faturar mais. Beleza. Você vai pegar uma folha, você vai dividir no meio. E você vai anotar, de um lado, quais comportamentos me levam para esse objetivo. O que hoje que eu estou fazendo no meu dia a dia que me leva para esse objetivo. Eu estou gravando live, eu estou fazendo conteúdo, eu estou falando para as pessoas da minha volta, eu estou entrando na comunidade, conversando com as pessoas, enfim. E daí no outro lado você vai colocar quais comportamentos me afastam desse objetivo.
Putz, se eu ficar assistindo Netflix, me afasta. Putz, se eu ficar com insegurança de não atender, me afasta. Putz, se eu deixar de comentar uma pessoa que perguntou ou que está falando que está com uma dificuldade, isso me afasta do meu objetivo. Beleza. E para as minhas clientes eu passei só isso, no caso. Né? Mas para vocês eu vou já dar o segundo passo dessa ferramenta, né, que eu gosto de utilizar, que é a análise. É o que? Beleza, você fez essa listinha. Passou ali 2, 3 dias, uma semana. O ideal, fazer a semana inteira, de domingo a domingo. Você vai entender quais são esses comportamentos, então, que estão te prejudicando. E olha que legal. Se você sabe que tem um comportamento que te prejudica, qual que é o pensamento que você tem que fazer? Como eu faço para não ter esse comportamento? Como eu faço para deixar esse comportamento mais difícil? Por quê? Porque eu sei que se esse comportamento me afasta, como que eu posso dificultar ele? Vou colocar um exemplo. Pô, eu tô no projeto 60 dias que vocês devem estar acompanhando. Eu não posso comer doce, porque eu estou no processo para emagrecimento. Vocês acham que eu vou comprar doce para deixar aqui em casa? É lógico que não. Eu sou chocolatra, eu adoro doce. Então eu sei que se tiver doce aqui em casa, eu vou comer. Ah, mas tá no projeto... Eu sei que eu vou acordar de noite e vou estar com vontade de comer um docinho, mas eu vou comer o doce. Ou seja, eu sei que isso é um comportamento que me tira do objetivo. Então eu vou dificultar ele. Pô, só vai ter doce se eu tiver lá no mercado. Aí no mercado, sim, tem a gôndola dos doces. Eu passo longe daquela gôndola, para não ter o erro de eu acabar colocando na cestinha e acabar comendo. E tem comportamentos que me levam para o meu objetivo. Por exemplo, a questão de eu gravar as lives é um comportamento que faz com que eu melhore a minha comunicação. Faz com que eu tenha mais conteúdo aqui no meu Instagram. Faz com que eu consiga trazer esse processo mais clareza para os terapeutas que me seguem. Faz com que, por exemplo, as pessoas que estão chegando novas aqui no meu perfil, olhem ali o José e falem, putz, mas o José é bacana. Nossa, eu me identifiquei com o José. Eu acho que eu gostaria de ser atendido pelo José. Olha quantos pontos positivos tem que estão me levando para o objetivo. O fato de eu fazer a live, o fato de eu gravar os conteúdos, o próprio fato de eu postar o projeto desses 60 dias que eu estou fazendo, eu sei que isso me leva para o meu objetivo, que é me tornar um terapeuta melhor. Que é eu ter o reconhecimento das pessoas, quando eles entrarem no meu perfil, eles vão ver, opa, putz, o José é interessante. Nossa, olha o resultado que o José trouxe. Se ele trouxe esse resultado para ele, com certeza ele vai conseguir me ajudar a ter um resultado melhor. Então, quando vocês começam a analisar esses pontos, quais que levam você para o objetivo e quais que tiram você dos objetivos, você consegue analisar melhor. E daí fazer essa reflexão. Como que eu faço para amplificar esses comportamentos bons e dificultar os ruins? Isso vai fazer com vocês uma percepção de progresso muito grande em coisas que naturalmente vocês já estão fazendo. Então são poucos ajustes que vocês precisam fazer para realmente trazer essa questão. Vamos lá. Gemily entrou, a Gabi entrou. E aí, pessoal, como que vocês estão? Tem nada de bom pra vocês fazerem nessa sexta-feira? Estão aqui escutando o José? Tem dúvidas? Manda aqui nas mensagens. Acho que não tem dúvidas. Vamos lá, pessoal. Então, basicamente, esses eram os pontos que eu queria trazer aqui para essa live, de como vocês, né, não se frustrarem ali na profissão como terapeuta. Então, vou finalizar a live. Eu sei que agora algumas pessoas chegou, mas enfim, o conteúdo já foi dado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês que chegaram agora quiserem colocar, coloquem no comentário. Ou esperem a próxima live, que não sei ainda que dia que eu vou fazer, mas eventualmente eu irei fazer. Boa noite, Dani. Tudo bem? Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Sem dúvidas, então vou finalizar a live, pessoal. Vocês podem conferir que vai ficar gravado aqui no perfil. E enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem ou quiserem me perguntar algo, me manda um direct e a gente se vê. Até mais.